De volta no Pan News em Revista, primeira edição para falar de saúde, porque com o avanço da ciência, acabam surgindo novas esperanças no combate a doenças que mais afetam a população idosa. E uma delas é o Alzheimer, uma condição que atinge a memória e a capacidade de raciocínio de milhões de pessoas no mundo todo, Miguel Anderson. Agora uma descoberta feita por cientistas brasileiros promete tornar o diagnóstico da doença mais rápido, acessível e menos invasivo. Trata-se da identificação de biomarcadores no sangue, que podem indicar precocemente a presença do Alzheimer. E para explicar melhor essa novidade e o que ela pode representar na vida de pacientes e até das famílias, a gente conversa agora ao vivo com o neurocirurgião Dr. Saulo Teixeira, a quem a gente deseja um ótimo dia e boas-vindas, doutor. Olá, pessoal, tudo bem? Sempre um prazer. Doutor Saulo, uma pergunta inicial bem básica. O que é o Alzheimer e por que ele preocupa tanto os especialistas em saúde? A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca, entre outras coisas, né, o principal acometimento dela está nas regiões do cérebro responsáveis que abrigam a memória. E por conta disso, essas regiões, elas acabam, vamos dizer assim, um subproduto do metabolismo delas, acaba se acumulando naquelas regiões, e essas regiões vão diminuindo a sua função, de modo que o paciente vai perdendo cognição de forma progressiva. Quando a gente fala sobre cognição, a gente está falando sobre memória, cálculo, atenção, linguagem, e o paciente vai tendo esse acometimento de forma progressiva. Nesse caso, ela é um processo neurodegenerativo que tem uma base genética importante, mas que a busca dos nossos colegas da neurologia clínica, principalmente, eu sou neurocirurgião, a gente enxerga isso sob uma ótica um pouquinho diferente, mas os colegas da neurologia clínica têm uma busca incessante em tentar achar marcadores, coisas que façam a gente identificar, antes dos sintomas se agravarem, quais são os pacientes que vão desenvolver a doença, que vão declinar da cognição de uma forma mais rápida. E aí é onde se encaixa esse estudo de agora. Agora, doutor Saulo, essa nova descoberta pode facilitar o diagnóstico da doença de que forma, assim, mais explicadamente para quem está nos ouvindo? Na verdade, isso não é propriamente uma grande novidade, Luciano, porque, como eu falei, estudos nesse sentido avançam o tempo todo no mundo inteiro. A doença de Alzheimer, como é uma doença muito prevalente, e é ainda mais prevalente nos países desenvolvidos, porque a expectativa de vida é maior, por conta disso, como é uma doença que se expressa na terceira idade, tem mais pacientes com essa condição. Então, no mundo inteiro se busca esses marcadores, essas formas de identificar essa doença. O que tem de diferente realmente nesse estudo, primeiro é o fato de ser brasileiro, que isso traz orgulho para a gente sempre, né? Depois o fato de ser conduzido por uma instituição privada, sem fins lucrativos, que é o IDOP, que é um instituto de pesquisa ligado a um grupo de hospitais, a chamada Rede DOP, inclusive a empresa de capital aberto na Bolsa do Brasil, tudo isso. Tem um hospital em Fortaleza. E esses pesquisadores estão conseguindo, né, a busca deles é validar para que seja feito na população geral, que tem sintomas ou tendência para isso, essa busca pelos marcadores que podem levar à doença de Alzheimer. Hoje em dia, o diagnóstico dessa condição ele é baseado, primeiro e mais do que tudo, na avaliação clínica do médico neurologista clínico, do médico geriatra, do médico psiquiatra, que chama atenção para essa perda cognitiva, e depois disso são feitos exames de imagem como uma forma de diagnóstico diferencial, ou seja, de buscar outras doenças que possam causar perda cognitiva. E hoje já existem alguns testes, alguns exames que podem, através do líquor, que é um líquidozinho que todos nós temos em volta do cérebro, ou mesmo através do sangue, um exame muito específico que faz isso, tenta dosar proteínas no líquor e no sangue que podem estar relacionadas a essa degeneração dos neurônios. Esse estudo ele vem para tentar fazer isso de uma forma mais simples, mais acessível, né? Buscando no sangue alguns desses subprodutos da degradação dos neurônios. Então, é muito promissor, mas ainda não é uma coisa que possa ser usada na prática clínica. Então, doutor Saulo, só para deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte, quando se utiliza esses biomarcadores através do sangue, significa que, na prática, com um simples exame de sangue, vai poder ser possível ajudar a identificação do Alzheimer, é isso? Isso, ajudar nessa estratificação de risco que pode permitir a identificação
precoce da doença de Alzheimer. Hoje, como eu falei, isso já é feito, mas é feito de formas um pouco mais sofisticadas, que demandam mais custo, que demandam mais tempo, infelizmente não são tão acessíveis para a população. Às vezes até alguns convênios de saúde questionam a indicação desses exames, porque não tem, como eu falei, eles fazem parte de diagnóstico diferencial, né? Nada substitui a avaliação clínica, principalmente do médico neurologista clínico, na identificação da doença de Alzheimer. Eles vêm a se somar nesse balanço de riscos para caracterizar ou não a pessoa como doença de Alzheimer. Mas se esses biomarcadores no sangue, assim como no estudo da doutora Fernanda Moll, de que a gente está falando agora, se eles evoluem e se incorporam à prática clínica, vai ser bastante mais fácil identificar quais são os pacientes que têm realmente essa tendência para a doença de Alzheimer. Agora, doutor, em relação à questão da família, né? Quais são os primeiros alertas para a família para acender assim essa atenção de levar logo o idoso ao especialista? Quando o paciente idoso, sem outros motivos, apresenta de forma progressiva uma perda da capacidade cognitiva, ou seja, esquecimento de atividades do dia a dia, aquela pessoa que cozinhava e está esquecendo as receitas, deixa a boca do fogão aberta, deixa de fazer atividades do dia a dia, passa a ter um comportamento social mais recluso, tem uma repetição constante de histórias, uma perda de memória que se concentra nas atividades mais do dia a dia, mais cotidianas e não nas coisas mais antigas, ou a dificuldade no reconhecimento de pessoas próximas, tudo isso chama atenção para um quadro de perda cognitiva que precisa ser investigado. Lembrando que a doença de Alzheimer, embora seja uma causa muito prevalente de demência, ela não está sozinha nesse conjunto de doenças, né? Existe uma série de outras condições que também podem causar perda cognitiva progressiva, entre elas distúrbios hormonais como o hipotireoidismo, distúrbios psiquiátricos como a depressão, alterações neurocirúrgicas, que aí dizem mais respeito a nós como neurocirurgiões, como tumores cerebrais, hidrocefalia. A hidrocefalia de pressão normal também é uma causa de perda cognitiva. Então a doença de Alzheimer é muito prevalente, mas ela precisa passar por um diagnóstico diferencial também para excluir essas outras condições que eu falei agora há pouco, até porque várias delas são condições reversíveis. Diferente da doença de Alzheimer, que o tratamento ele se concentra em tentar reduzir a progressão da doença, em tentar lentificar essa perda de memória, uma série dessas outras condições que eu falei agora há pouco, como a depressão, como os distúrbios hormonais, como hidrocefalia de pressão normal, são coisas que a gente consegue resolver e reverter o quadro, trazendo o idoso a uma boa funcionalidade. E esse tratamento, doutor Saulo, além de especialistas, neurocirurgião que trabalham com neuro, por exemplo, tem um trabalho multidisciplinar também ao lado, não só do próprio idoso, mas da família? Eu queria que você explicasse um pouco mais como é que funciona esse tratamento. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, obrigado pela oportunidade de falar nisso. O tratamento do paciente com um quadro demencial, e aí independente do tipo de demência que ele está atravessando, precisa muito desse acompanhamento que envolve outros profissionais em atividades diferentes da medicina que vão também garantir uma funcionalidade por mais tempo e, em vários casos, até uma melhora da qualidade de vida do paciente com uma demência. E aí a gente inclui o papel do terapeuta ocupacional, que nesse caso é muito importante, do psicólogo, do fisioterapeuta e do educador físico, porque embora no caso da doença de Alzheimer, por exemplo, o principal dano é um dano cognitivo no primeiro momento, manter esse paciente ativo, manter a musculatura com qualidade, isso vai também ajudar a manter a independência por mais tempo e prolongar a vida com qualidade desse doente. Então, o papel desses outros profissionais no suporte ao paciente com demência, sem dúvida, é fundamental. Doutor Saulo, o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele está preparado para esse tipo de atendimento, nesses casos de demências? Preparado sim, na verdade o principal desafio, pessoal, diz respeito à capilaridade, né? A fazer chegar aos rincões a assistência com excelência. No SUS a gente tem, além de a ideia de universalidade ser muito importante,
A gente tem ilhas de excelência que se faz o que há de melhor na medicina mundial, se faz nesses locais, mesmo com todas as dificuldades. Eu cito sempre, por exemplo, o papel da neurologia clínica e da neurocirurgia do HGF, porque é onde são as pessoas com quem eu tenho um contato mais próximo, mas ali se faz, tudo que se faz de melhor na medicina mundial é possível fazer lá, mesmo com todas as dificuldades que o sistema público impõe por causa da sobrecarga. O desafio está, na verdade, em transpor essas ilhas de excelência dos grandes centros e fazer chegar ao interior do Ceará, às cidades de médio e pequeno porte mais distantes, chegar essa mesma assistência com qualidade. E aí eu retomo que a gente falou agora há pouco sobre o papel dos outros profissionais não médicos, que também é um desafio fazer chegar a assistência, até por questões geográficas, né? A gente tem cidades até grandes, eu sou de Iguatu, no interior, que é uma cidade de médio porte, mas que tem uma dificuldade muito grande de fazer chegar à população, por exemplo, da zona rural, essa assistência, com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo. Então esse eu acho que é o grande papel, o grande desafio do serviço público no que diz respeito à assistência desses pacientes no momento. Dr. Saulo Teixeira, neurocirurgião, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de atender o nosso convite e de participar dessa entrevista aqui na Rádio Jovem Pan News. Muito grato. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Foi um prazer.